Bom dia, crente! Começamos mais uma semana, estamos na nossa segunda-feira. Bem-vindos às nossas manhãs de sabedoria e nós estamos aqui porque a vida do crente não é fácil. Semana passada nós tivemos a série Quem São Seus Amigos, onde eu falei das esferas das amizades. E essa semana eu gostaria de trazer um tema um pouquinho diferente. O nosso tema da nossa semana é a alegria no sofrimento. Durante essas últimas 2 semanas tem acontecido tanta coisa na minha vida, parece que um caminhão tem passado por cima de mim e eu não estava conseguindo entender tudo o que estava acontecendo. Até que eu parei e falei, meu Deus, o que está acontecendo? Por que eu estou sofrendo tanto assim? Porque tantas coisas estão vindo à tona, estão quase me afogando e eu não estou tendo como respirar. Senhor, me ajuda. E Deus falou ao meu coração, é para você ensinar os outros, meu filho, minha filha, como passar por isso, como aprender com a dor, como crescer em meio à dor. E por isso, essa semana nós vamos falar sobre alegria no sofrimento. Muitas vezes não é fácil ter sofrimento, a gente não quer, e ainda mais ter alegria, mas eu vou te falar aqui, baseado na palavra de Deus, a Bíblia, as Sagradas Escrituras, como a gente pode passar por essas dores da vida e ainda assim ter uma esperança. Lembrando que nós somos embaixadores do Senhor Jesus, nós estamos aqui na terra com um propósito, fazer o nome de Deus mais conhecido, fazer o nome do Senhor Jesus conhecidos a todos os povos e anunciando a nossa pátria celestial, anunciando da onde nós viemos, que é o nosso reino, o céu, aonde nós temos a esperança que vamos voltar para casa um dia. Hoje o nosso tema na verdade, eu coloquei o tema é o sofrimento que faz crescer, mas na verdade é a dor que te faz crescer. Nós vamos ler o nosso texto que está lá em Provérbios 20:30, que é um dos textos que eu mais gosto da palavra de Deus, porque ele tem um contexto e um significado tão bonito. Mas vamos lá. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites o mais íntimo do corpo. Os vergões das feridas purificam do mal, e os açoites os mais íntimos do corpo. Um dos assuntos que eu falo bastante aqui no canal é sobre a correção. Mas, Patrícia, por que você sempre está falando sobre a correção? Porque é uma coisa que eu preciso todos os dias e muitas vezes não é fácil aceitar a correção, muitas vezes não é legal ser chamada a atenção, muitas vezes a gente não quer passar por isso, a gente não quer passar por sofrimentos, a gente não quer sair da nossa zona de conforto, porque isso traz um desconforto enorme pra gente, a gente fica desconfortável, a gente não, parece que não está em paz, parece que sempre algo está incomodando. É como a gente fez um machucado e fica aquela ferida incomoda e parece que você não consegue continuar a vida se você não, essa ferida não sarar, se você não passar um remédio para aliviar aquela dor. Quando a correção entra na nossa vida, a gente também quer que ela acabe logo, a gente quer acabar com isso, a gente quer fugir do problema para a gente não ter que enfrentar isso. Mas quando nós fugimos do problema, ele se prolonga e ele volta pior. Hebreus 12:11 é um texto que eu gosto bastante também, que diz assim, ó, hoje é só texto que eu gosto, né? Tô brincando. Toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico, os que têm sido por ela exercidos frutos de justiça. Quem está falando isso é o próprio Deus. Lá o autor de Hebreus, ele vai falar que Deus corrige os seus filhos, como a correção é importante. Nesse texto que nós acabamos de ler, ele vai falar o quanto a correção é preciosa, porque às vezes ela dói, às vezes não, né? Sempre ela dói no início, mas depois ela vai produzir frutos, ela vai produzir resultados que vão ajudar outras pessoas, que vai te ajudar a crescer, que vai te ajudar a melhorar. Não se engane, querido, não se engane, minha fofa, que todo mundo passa por sofrimentos aqui na Terra. Eu passo, você passa, o seu coleguinha, sua coleguinha
passa sofrimento, todos nós estamos passando por algum tipo de sofrimento, e esse sofrimento, enquanto nós olharmos com um olhar ruim, com um olhar de que, eu sou a coitadinha, eu sou a vítima, nós nunca vamos crescer. Por isso eu tô sempre falando desse assunto aqui no canal, porque é muito difícil a gente ser corrigido, mas a palavra de Deus, a Bíblia diz que o sábio, ele ama ser corrigido. Existem guerras, problemas, lutas, sofrimentos que você cria, mas existem lutas, guerras, sofrimentos, eu vou usar aqui a palavra sofrimento, que Deus envia para você. E qual que é a diferença dos sofrimentos que você cria e dos sofrimentos que Deus envia para você? Os sofrimentos que você cria é os problemas que você mesmo faz, é quando você fala algo errado, é quando você briga com uma pessoa, é quando você não quer buscar a paz. Você sabe dos problemas que você tem criado. Eu sei os problemas que eu tenho criado. Esse não tem nada a ver com Deus. Quem que tem que resolver somos nós mesmos, porque nós o criamos. Mas quando Deus envia uma luta para você, quando Deus envia uma guerra para você, Ele já deu a vitória. Ele apenas quer que você entenda aquela situação e que você cresça com aquilo, para que você possa ajudar outras pessoas. Problemas, gente, eles servem para ser resolvido. Enquanto a gente continuar fugindo dos problemas, enquanto a gente delegar os nossos problemas para outros resolver e não fizer a nossa parte, eles sempre vão voltar. Essa semana aconteceu semana passada, né? Aconteceu um fato na minha vida que eu fiquei chateada com uma certa situação. E eu falei, meu Deus, por que tá acontecendo isso? Parece que tava tudo bem, de repente tudo desmoronou. E eu comecei a observar aquilo que estava acontecendo e eu pensei, esse sofrimento ele veio para eu remover uma pessoa aqui da minha vida, colocar outra pessoa aqui, entender qual que é a posição dessa pessoa, entender o caráter de outra pessoa e começar a ver as coisas de outra forma. E a hora que eu entendi, poxa, isso foi um aviso de Deus. Deus queria remanejar alguns lugares aqui na minha vida. Deus queria que eu enxergasse algumas pessoas, o caráter ruim de algumas pessoas, e permitiu que esse problema acontecesse, mas também Deus deixou eu enxergar o caráter de outras pessoas na minha vida e me abriu os olhos e me ajudou. Mas na hora que estava acontecendo, eu só pensava no problema, eu só queria sair daquela situação e acabou que eu não enxergava o que Deus queria estar falando comigo. O objetivo da disciplina, da correção ou do sofrimento não é te fazer sofrer. Deus, ele não tem prazer no seu sofrimento, apesar que ele permite para você crescer, mas ele não quer isso, que você fique ali sofrendo. Ele quer que você aprenda o quanto mais rápido para você sair dele. Tô lembrando aqui de um exemplo de uma pessoa próxima a mim, que ela estava passando por uma perseguição, e amanhã a gente vai falar sobre perseguições. Deixa eu ver se é amanhã mesmo, é amanhã. Vou falar sobre a dor da perseguição. E essa pessoa estava passando uma perseguição onde que ela trabalhava, e eu falei assim, olha, enquanto você não aprendeu o que Deus quer te ensinar nesse lugar, você vai continuar sofrendo aí. Quanto mais rápido você observar, entender porque você está passando por esse problema, mais rápido você aprender, mais rápido você vai sair dele. Como eu te disse, o objetivo da disciplina ou do sofrimento ou da correção não é te fazer sofrer, mas te fazer crescer. Provérbios 10:17 vai dizer assim: o caminho para a vida é de quem guarda o ensino, mas quem o abandona a repreensão anda errado. João 15:2 vai nos explicar, o Senhor Jesus, ele vai dar uma parábola da videira, uma parábola bem conhecida, que vai fazer nos entender por que às vezes nós passamos por sofrimento. João 15:1, na verdade 15:2, vai dizer assim, tá chegando. João 15:2, isso, vamos lá. Todo ramo que está em mim e não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. A Bíblia ainda diz assim: vós já estáis limpos pela palavra
tenho falado, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Todo aquele que quer estar em Cristo, todo aquele que quer dar frutos ou resultados, precisa entender que nós vamos passar por sofrimentos e vamos passar por correções. O sofrimento da correção é para você ter resultados. Como a parábola do Senhor Jesus fala, ele corta aqueles galhos secos e ele vai te limpando para que você tenha mais fruto. Não é para te fazer sofrer. Eu sei que dói. A árvore ali, quando é arrancada aquelas folhas secas, quando é arrancada aqueles galhos velhos, com certeza ela deve sentir alguma dor nela, porque ela é um ser vivo, mas é para ela produzir mais frutos, é para ela melhorar, é para ela ter mais resultados, para que ela possa parecer aquela árvore bonita, cheia de frutos para compartilhar com outras pessoas. O sofrimento da correção é para você ter resultados. O problema que Deus envia na sua vida é uma correção divina para Deus te usar a ajudar outras pessoas. O que você quer? Você quer ser uma pessoa que produza frutos? Que as pessoas olhem para você? Gente, eu falei isso acho que semana passada ou não, semana retrasadas. As pessoas não nos conectam com a gente pelas nossas vitórias. Isso é apenas um interesse delas quando elas se aproximam de nós por causa da nossa vitória. As pessoas se aproximam de nós pela nossa história de superação. Pode ver aí, você vai ouvir testemunho de pessoas que às vezes perdeu um braço, que perdeu uma perna, que continuou, uma pessoa que passou por um luto, mas continuou se reerguendo, pessoas que passaram por uma quebra, mas foram lá. E eu tava lendo no LinkedIn esses dias que o Thiago Nigro, né, ele postou como ele começou, como ele foi rejeitado por várias instituições financeiras, aí ele mesmo começou a sua empresa e como ele está hoje. Então é isso que faz conectar com as pessoas, não são as vitórias, não é o seu passeio na Disney, não é a sua viagem para Bahia, para o Rio de Janeiro que vai conectar as pessoas com você, não é o que você passa e o que você supera que faz as pessoas se conectarem com você. O ano passado eu tive que sair da minha zona de conforto. Deus realocou algumas pessoas na minha vida, mudou alguns ambientes na minha vida e eu não entendia. Meu Deus, tá tudo tão bom, eu tô tendo paz finalmente na minha vida. Por que o Senhor tá me tirando dessa zona de conforto? Eu realmente não queria. E Deus colocou outras pessoas na minha vida que me lixam o tempo todo, que me chamam a atenção o tempo todo, que o tempo todo está... Eu não consigo estar na zona de conforto, mas o quanto que eu tenho crescido, o quanto que eu tenho avançado, o quanto que eu tenho melhorado. Não é fácil, não é legal ficar sendo chamada a atenção. Eu realmente não gosto. Mas Deus, Ele tinha um plano. Quando a gente aceita a correção, a gente é promovido. Jesus, Ele resolveu o problema do mundo, que era o pecado, e até hoje ele é lembrado como o salvador do mundo. José resolveu o problema da fome lá na época de Faraó, e até hoje ele foi lembrado como governador do Egito. Ele foi posto como governador do Egito e ele é lembrado pela pessoa que livrou aquelas gerações da fome. Lembra não, quando você entra lá no meu perfil do Instagram, você vai ver uma vida em abundância. Se você entrar aqui no meu canal, você vai ver também uma vida em abundância. Por que eu falo de uma vida em abundância? Se você reparar, tem o emoji da folhinha. O emoji da folhinha significa aquela passagem de Apocalipse 22:2 que diz que Israel, é uma passagem sobre Israel, né, que eles serão fruto para as nações. Nós estamos aqui para nós sermos fruto para as outras pessoas, sermos alimentos que trazem as palavras de vida, que vai trazer Jesus para as pessoas. Vou dar mais um exemplo, já finalizando o nosso estudo. Paulo, quantos sofrimentos que ele passou, naufrágios, ele passou perseguições, ele passou açoites, uma víbora picou na sua mão. Mas a cada problema ele crescia, mas a cada problema ele avançava, mas a cada problema ele levava a palavra de Deus mais adiante e ele se tornou a pessoa mais importante do evangelho, segundo vários teólogos, e nós o vemos assim como uma pessoa que levou a palavra de Deus para quase o mundo inteiro da época dele.
Por quê? Porque ele aceitou a correção, ele aceitou o sofrimento, ele não parou diante das dificuldades. Eu não sei qual a sua situação agora, eu não sei o que você está passando, mas entenda, os problemas da nossa vida só servem para uma coisa, para você resolver e você crescer. Se você não passar na matéria, se você não aprender essa matéria da sua vida, seja o que você esteja passando, qual sofrimento você esteja agora, você vai repetir de ano, e enquanto você não aprender isso, você vai continuar vivendo nessa situação. A gente precisa aprender o que é que nós podemos aprender com a nossa situação atual e ajudar o próximo. Obrigado por assistir até aqui. Amanhã, 7h17, nós vamos falar sobre a dor da perseguição. E não se esqueça, a dor ela só serve para uma coisa, para você crescer. Obrigado por assistir até aqui e Deus abençoe seu dia.